A paz do Senhor, queridos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre como ouvir a voz de Deus. É um tema bem pedido aqui no meu canal, no Instagram também, me pedem muito sobre esses vídeos. E hoje, aproveitar que aqui em São Paulo tá muito frio, peguei dia de folga, já deixei Isaac na escola. Resolvi fazer esse vídeo rapidinho pra vocês. Também pedi pra vocês relevarem já a trança aqui, porque podem falarem, ah, você não tem mais idade de usar trança, né? Mas eu gosto de colocar cabelos bem fácil, com praticidade durante os dias, né? Então, releve. O vídeo de hoje nós vamos estar falando aqui sobre como ouvir a voz de Deus. Eu já coloquei vídeos aqui no canal falando muito sobre a religião, né? Eu vou até deixar o link aqui nos comentários fixado sobre um vídeo que eu fiz, que 10 coisas que a religião faz você acreditar. Então aqui no canal tem vários vídeos falando sobre isso. E hoje, justamente por pedido de vocês, eu estou aqui para falar para vocês apenas 3 passos primordiais para vocês ouvir a voz de Deus, tá bom? Nós sabemos que para ouvir a voz de Deus tem que ter uma vida no altar, tem que orar, jejuar, consagrar, ter uma vida em obediência. Mas eu quero dizer algo para vocês que a igreja não fala. Eu quero dizer algo para vocês que a religião muitas das vezes não fala, porque impõe sobre nós um Deus carrasco totalmente diferente no que a Bíblia nos oferece. Então eu peço para você se inscrever aqui, deixar seu like, sua curtida e vamos falar sobre esses 3 passos primordiais para você ouvir a voz de Deus. O primeiro passo para você ouvir a voz de Deus é ser você mesmo. Tá bom? O grande erro das pessoas, não só as que pregam a palavra de Deus, mas também aquelas que recebem a palavra de Deus, é achar que nós temos a obrigação ou até mesmo o dever de mudar as pessoas. E ninguém muda ninguém. Quem muda as pessoas pela palavra de Deus é o Espírito Santo que convence o homem. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, seja você mesmo. Não se rotule por religião, por placa de igreja ou por isso, por aquilo. Entra como diz a palavra do Senhor, que nós temos que ser exemplos conforme Cristo foi, e isso é o primordial. Nós fazendo o que o Senhor mandou nós fazer e ter a certeza que nós estamos sendo quem temos que ser, fica bem mais fácil do Senhor falar conosco, porque Ele vai ver a sinceridade do nosso coração. Isso acontece muito dentro das igrejas. Ah, porque é isso, porque é isso, porque é isso, senão você vai para o inferno. E o que acontece? Às vezes Deus ainda nem chegou o tempo de transformar ainda a vida da pessoa. Então, você quer ouvir a voz de Deus? Seja você mesmo. Não importa o que as pessoas vão falar de você, não importa se vão te criticar, se vão te acusar, se vão jogar o seu passado no seu rosto, não importa. Você saiba a sua opinião perante Deus e você tem que ser você mesmo. Porque na hora certa, assim, ó, sendo você mesmo, Deus não vai ter aquela coisa de falar para um para outro, Ele vai querer falar com você. E é muito gostoso, queridos, você conhecer a Deus pelo que você é, porque nós somos pecador e não há ninguém melhor do que ninguém, mas quando Deus se apresenta para nós é muito gratificante saber que somos falhos, pecador, mas Deus nos ama de tal maneira que falou conosco. E pode ter certeza que quando isso acontecer, você vai ver que não é tudo que a religião põe que você tem que aceitar para você. Pelo contrário, você tem que aceitar a Jesus dentro de você e vivenciar o que Ele tem para sua vida. Quem molda o homem e a mulher é o Espírito Santo e não nós. O segundo passo para você ouvir a voz de Deus, seja uma pessoa de propósito. Tá? Quando nós temos propósito, Deus se alegra de nós. Por quê? O propósito, ele pode... É como se fosse um soldado na guerra. Você não vai pisar numa guerra sem saber para onde você vai, certo? Então você pisa na guerra porque você estudou para estar ali e sabe aonde você está pisando, certo? Assim também é para ouvir a voz de Deus. Você, quando tem um propósito, você está estudando, está lutando, está querendo conhecer a Deus. Você sabe qual é o objetivo de onde você quer chegar. Então tenha propósito em ouvir a voz de Deus, sabe? É muito gostoso, gente, você ser quem você é, independente de rótulos de pessoas, independente de religião, independente de placa de igreja, ser o que a palavra de Deus manda você ser e ser você mesmo. Quando você tem um propósito, você sabe o porquê que você está com esse propósito. Esses últimos dias Deus tem me tocado no meu coração que nós precisamos voltar ao primeiro amor. E como é que nós vamos procurar o primeiro amor? Propósito, de fazer para Deus o que nós fazíamos antes.
Eu vejo muito dentro da igreja um monte de crente lamentando. Ah, a igreja era assim, a igreja era assim. Mas por que que a igreja não está mais como antigamente? Justamente porque não tem mais propósito de ser como era antigamente. Lembrando que não estou falando de placa, eu estou falando de nós. Você que pregava não prega mais, você que cantava não canta mais, você que dava doações para os moradores de rua, fazia trabalho com as pessoas, não entrega mais. Então, esse é o propósito. Você sabe o caminho no qual faz você chegar a Deus, porque você já estudou, você sabe, você conhece. Então, tipo, quando você é você mesmo, você sabe o que Deus está querendo. Eu vou ser realista, tem muitas igrejas que me chamam para pregar o evangelho. Eu vou pro ministério onde eu prego também por amor, porque eu gosto de pregar o evangelho. Só que depois das fatalidades que aconteceram na minha vida, eu tenho sentido. Deus, eu sou eu mesma. E é isso que tem que ser. Ser você mesmo, Deus vai colocar para você o que você tem que fazer. Esse canal para mim aqui é uma missão para mim. Como o Senhor falou para mim, é uma missão. Então eu sei que eu tenho que trazer aqui palavras no qual Deus, ele tá modificando as nossas vidas. Então tenha propósito, queridos. Quando você tem propósito, você sabe onde você quer chegar. Isso não é só profissional, físico, sentimental, não, é espiritual também. Tenha propósito de querer ouvir a voz de Deus. E você vai ter certeza que na hora certa ele vai falar com você, tá bom? E o terceiro, nada mais, nada menos do que pôr o dom em prática. Eu sempre bato isso na tecla, sabe? Tem pessoas que estão parando de pregar, orar pelos dons do Espírito Santo, estão parando de orar para Deus libertar as pessoas. Gente, a Bíblia diz bem claro que em nós foi dado um espírito de ousadia e não de covardia. Então, quando você quer ouvir a voz de Deus, por mais que o dom não salva ninguém, mas o dom é o que testifica para as pessoas que foi Deus que te enviou ali. Deus que te mandou ali. Então, tipo, você quer ouvir a voz de Deus? Ponha o dom em prática. Porque quando você começa a colocar o dom em prática, você vai ver o fruto do seu trabalho. Vendo o fruto do seu trabalho, vai te dar mais força. Tá? Vai tirar mais força para você lutar e ver mais pessoas ser transformadas para a glória de Deus. Eu sei que muitos hoje em dia não estão mais pregando o evangelho como ele é, simples. Eu sempre falei aqui, as coisas de Deus são simples, quem complica somos nós. A religião põe um bicho de 7 cabeças, sendo que Deus não é um bicho de 7 cabeças. Deus é amor, Deus é graça, Deus é compaixão, ele é tudo. E é isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. Quando nós colocamos o dom em prática, não é para nossa glória, mas sim para a glória de Deus. Nós não temos que estar interessados por fama de igreja, se alguém vai te enviar, se alguém não vai te enviar, porque é isso que hoje em dia você encontra dentro das igrejas. É levita não sei o que lá, é pregador não sei o que lá, e não tem que ser isso. Nós temos que fazer o ID de Jesus. E é isso, põe o dom em prática. Eu tô falando com pessoas aqui que já não faz mais o que você fazia antes, e você fala, Senhor, eu perdi a sua voz. E não, queridos, Deus fala conosco em todos os momentos. Até você abrir a sua janela de manhã e olhar o céu, você vai agradecer por uma oportunidade que Deus te dá. Então, tenha isso, tenha essas 3 funções, essas 3 bases dentro de vocês. Vou colocar aqui no comentário também esses 3 tópicos para você ouvir a voz de Deus. Deus é simples, queridos. Deus tem me incomodado nesses últimos dias, sabe? Eu tenho ficado muito assim. Porque Deus, quando ele vem com avivamento em nossa vida, ele vem quebrar coisas que a gente ficava assim. E não estou falando de abrir mão de pecados, não, porque a Bíblia, quando você segue a Bíblia, você sabe muito bem o que é pecado e o que não é pecado. Eu estou falando em questão de que tem muitas pessoas que não se achegaram até Deus ainda, porque outras que acham que tem Deus, colocam um Deus carrasco, colocam um Deus de violência, um Deus que vai te matar. Eu acredito sim que Deus pode vir tratar com o homem e com a mulher, assim como ele defendia Davi nas guerras, mas Deus, ele tem longabilidade. Então ele, além de ser esse coisa que todo mundo quer colocar pela religião, ou muitas igrejas com medo de perder membros, nós temos que pregar o evangelho como ele é. Deus não fez um inferno para o ser humano, Deus fez um inferno para o diabo e para os anjos que se rebelaram contra o céu, que estava ali o Senhor. E nós temos que pregar isso. Deus não fez um inferno para o ser humano, nós temos que pregar o amor de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas vão vir sim ser condenadas, mas porque não quiseram a salvação que está aberta para todo mundo. Então essa é a base desse vídeo de hoje.
Peço para você se inscrever aqui, deixar seu like, sua curtida, compartilhe com seus amigos, que Deus abençoe vocês. Eu estou fazendo vídeo assim porque estão me pedindo, e para vocês verem que é um canal tão abençoado por Deus, que eu falo, Deus, eu não tenho mais ideia de vídeo, porque eu tenho a vida corrida, é mãe, corre para lá, corre para cá, e Deus vai lá e toca no coração de vocês inscritos, para colocarem os vídeos aqui no canal, para mim estar falando para vocês. Então esse é o vídeo de mais uma vez que me pediram, está aqui para vocês 3 pontos primordial para ouvir a voz de Deus. Amém? Deus abençoe vocês.